Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor: pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz o arrependimento, que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. Vou ler mais uma vez. Pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz arrependimento, que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Toda honra, glória, louvor e adoração seja dado ao nome do Senhor Jesus. Meus amados, quero que você abra o seu coração neste momento. Assim como a presença de Cristo, a presença do Espírito Santo nesse lugar, aqui onde eu estou agora, é muito forte. Creio que aí onde você estiver também, há de se manifestar no seu coração a presença do Senhor. A presença do Espírito Santo há de se manifestar, para a glória de Deus. Meus amados, a passagem que nós lemos, ela é um pequeno trecho, em que o apóstolo Paulo faz referência a uma primeira carta que foi escrita para a igreja de Corinto. A primeira carta que foi escrita, o apóstolo Paulo, ele enviou aos irmãos da igreja de Corinto uma mensagem muito dura, em que os irmãos eles estavam ali precisando verdadeiramente de uma correção. Eles precisavam ali verdadeiramente atentarem para aquilo que é a vontade de Deus. E ali eles estavam numa cultura em que, iniciando naquele momento, naquela situação, a igreja estava iniciando. E grande era o ataque externo. Grande era o ataque externo, seja ele pelos falsos mestres, os falsos apóstolos, as falsas profecias. Muitos ali estavam se levantando, inclusive, para tentar denegrir a imagem do apóstolo Paulo, em que o apóstolo Paulo foi aquele que foi levantado como um fora do tempo, o último dos apóstolos que foram levantados, aleluia, ainda na igreja primitiva, justamente em que Cristo apareceu para ele. A palavra do Senhor diz que Cristo apareceu para o apóstolo a caminho de Damasco, se manifestou ali, e muitos na igreja de Corinto estavam tentando derrubar o ministério apostólico, o ministério que foi colocado por Cristo sobre o apóstolo Paulo. Meus amados, a igreja de Corinto era uma igreja que estava sofrendo, era uma igreja que estava ali cedendo, muitas vezes cedendo aos falsos mestres, aos falsos apóstolos. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso. A primeira carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, ela traz inúmeras correções, e uma delas é justamente sobre a Santa Ceia, em que o apóstolo Paulo ele exorta duramente a igreja, porque eles não tinham ali interesse em esperar um ao outro para a ceia. Eles não tinham interesse. Enquanto uns comiam muito, outros se embriagavam, e nenhum esperava o outro. Aleluia! Nenhum esperava. E o apóstolo Paulo, ele chegou a falar para a igreja de Corinto: por um acaso, vós não teis o que comer na vossa casa? E ele inicia em 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo de número 23, a passagem que nós conhecemos, da Santa Ceia. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, depois de partir e dado graças, entregou aos seus discípulos. Nós conhecemos muito bem essa passagem porque ele faz referência à última ceia que o Senhor fez com os seus discípulos. Glória a Deus, aleluia. E ele criticou duramente porque a ceia, acima de tudo, é comunhão. A ceia, acima de tudo, é demonstração de comunhão e humildade.
em que um deve esperar o outro para ceiar. A igreja de Corinto, ela não tinha isso. E o apóstolo Paulo enviou uma carta muito dura para a igreja de Corinto, justamente por causa desses detalhes que partia, quebrava a comunhão do corpo de Cristo, daquilo que é a igreja, quebrava. Porque acima de tudo, na ceia em que Jesus nos ensinou, ele nos ensina, acima de tudo, não simplesmente o ato de ceiar como um memorial, mas sim que é um ato de comunhão com ele, que é um ato de comunhão com a igreja, um ato de comunhão com o povo de Deus, aqueles que foram eleitos, aqueles que foram levantados, aqueles que foram chamados, aleluia, como o corpo de Cristo. Glória a Deus. Meus amados, o apóstolo Paulo, ele fala que quando ele escreveu a primeira carta, ele escreveu com o coração pesado, porque ele sabia que eram palavras duras, ele sabia que era uma palavra de exortação que ia doer na igreja, mas também ele sabia, ele tinha a convicção, a certeza que a carta que ele escrevia era inspirada pelo Senhor Jesus, era inspirada por Deus, ali para exortar uma igreja a ter uma conduta de fidelidade, uma conduta de amor, uma conduta de comunhão acima de tudo, aleluia. Ainda que no primeiro momento tivesse dor ali, por parte do apóstolo Paulo, em que ele entrega aquela carta a Tito para levar até a igreja de Corinto, aleluia. Ainda que houvesse esse sentimento de dor, e entenda bem, meus amados, entenda bem o que a palavra do Senhor quer dizer. O apóstolo Paulo, ele tinha a igreja como uma parte dele, como filhos que ele não gerou da carne, mas sim do Espírito. Ele tinha sentimento de pai pela igreja. E ele sofreu porque ele enviou uma carta dura para a igreja. Ele sofreu. É evidenciado nessa pequena passagem do capítulo 7 de 2 Coríntios. Mas ele tinha convicção, ele tinha certeza. Assim como diz a palavra do Senhor, que ela jamais, aleluia, ela jamais volta vazia. Ela jamais volta vazia. E como alguém inspirado por Deus, preste bem atenção, e aqui eu faço referência ao chamado apostólico, ao chamado do apóstolo Paulo, aleluia. Eu faço referência a esse momento, sabe por quê, meus irmãos? Glória a Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele fala assim em uma de suas cartas em que ele escreveu, que ele diz assim: olha, conheci um homem que foi levado até o terceiro céu. Que foi levado até o terceiro céu. Se no espírito não sei, se na carne não sei, só Deus o sabe. E esse homem que foi levado até o terceiro céu, se no espírito ou na carne, viu coisas que são impossíveis, não são permitidas de serem pronunciadas. E logo em seguida ele diz: e me foi posto um espinho na carne. Me foi posto um espinho na carne para me causar dor. Um enviado de Satanás para me esbofetear a face. Orei ao Senhor 3 vezes. Orei ao Senhor. Ele orou a Deus, ele orou a Jesus 3 vezes. E Jesus respondeu para ele: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe o que eu entendo de uma forma muito espiritual através disso que eu acabei de falar? Do sofrimento do apóstolo Paulo. É que quanto mais ele sofre pelo amor de Deus, mais ele cria amor por aquilo que Deus colocou na vida dele. Quanto mais ele sofre pela obra, mais amor é acrescentado, aleluia, em seu coração. Porque ele sabe que todo sofrimento
é para que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado e adorado. Ele sabe que toda dor, todo sofrimento é para que ele diminua e o Senhor cresça. Aleluia. Toda dor naquele momento, ela é canalizada para a glória de Deus. E o apóstolo escrevendo essa carta para a igreja de Corinto, sofrendo, eu imagino ele aguardando ansiosamente pelo retorno de Tito, trazendo uma resposta da primeira carta, trazendo uma resposta daquilo que ele escreveu de maneira dura. Aleluia. Oh, glória. Meu Deus, como eles irão receber essa carta? Hoje nós temos internet, você me escuta, me assiste. Hoje nós podemos mandar uma mensagem pelas redes sociais, é muito rápido que chega. Agora imagine um homem que, ainda que ele esteja ali na presença de Deus, ele sofre por aquilo que ele sabia que poderia causar dor para a igreja, que ele não gerou da carne, mas ele gerou no Espírito. Aleluia. Ele gerou no Espírito. Tito chega trazendo a carta. O apóstolo Paulo, ele recebe Tito. Naquele momento eu imagino ele dizendo: Tito, vai, me conta como foi, como eles receberam a carta, como foi no momento da leitura. O que aconteceu naquele momento? Me fala, Tito, me fala. Aleluia. E a palavra do Senhor diz, aleluia, no versículo de número 6 da mesma passagem, em que ele diz assim: mas Deus, que dá ânimo aos abatidos, nos trouxe ânimo com a chegada de Tito. Ele nos trouxe ânimo, não somente com a chegada de Tito, mas também com o ânimo que Tito recebeu de vós. Ele nos relatou da vossa saudade, das vossas lágrimas, das vossas preocupações por mim, de modo que me alegrei ainda mais. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Aqueles que pertencem a Deus, aqueles que pertencem ao Senhor, esses recebem a exortação de bom grado, porque toda a palavra, toda a escritura sagrada, toda ela, como diz a palavra do Senhor, ela é divinamente inspirada e proveitosa para exortar, para ensinar. Aleluia. Ela é totalmente proveitosa, ela é perfeita, glória a Deus, para a sua vida e para a minha vida. Naquele momento, a angústia do apóstolo Paulo se transformou em alegria quando ele soube de todas as palavras da igreja para com ele, e que eles receberam de bom grado toda a exortação. Reconheceram o seu erro, reconheceram a sua conduta errada, reconheceram que eles estavam fazendo tudo ali que estavam desagradando a Deus. Eles reconheceram, aleluia, reconheceram verdadeiramente que eles eram falhos, que eles estavam ali em pecado. Reconheceram. Sabe qual é? Aleluia. A primeira prerrogativa para se obter a salvação é crer em Jesus como Senhor e Salvador. E a segunda, que faz referência a esta passagem que nós lemos, é arrependimento. É arrependimento verdadeiro. E justamente no versículo de número 11, a palavra do Senhor diz: pois vede o que essa tristeza segundo a vontade de Deus produziu em vós. Aleluia. Que dedicação, mas também que defesa própria, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que punição. Em tudo provastes estar inocente neste assunto. Sabe o que o apóstolo Paulo fala nesse versículo de número 11? Que a igreja de Corinto é de Deus, é uma igreja de Deus, pertence ao Senhor, porque aceitou a exortação que veio da parte de Deus. Aceitou, aleluia, toda a exortação que não foi escrita por homem, mas sim pelo próprio Senhor, conduzindo o apóstolo Paulo.
foi enviado à igreja de Corinto, o próprio Senhor falando, aleluia, para exortar essa igreja, porque se tornaria referência para a igreja de hoje, a igreja que você e eu fazemos parte, aleluia. Entenda o quanto é importante nós atentarmos para pequenas coisas no nosso ministério, na nossa vida familiar, o quanto é importante, aleluia, porque Deus quer levar você para o céu, Jesus quer levar você para a glória, Jesus quer levar você para a morada eterna, aleluia. Em Lucas 13:37, a palavra do Senhor fala, aleluia, que Jesus, ele foi interrogado ali pelos fariseus, em que eles queriam um sinal, olha só, eles queriam um sinal de quando seria o fim de tudo, em que iria se manifestar o reino de Deus. E ele explicou ali tudo, só que no final dessa passagem de Lucas 17:37, ele diz assim: onde estiverem os abutres, ali também estará os corpos, aleluia. Ali onde estiverem os cadáveres, ali se ajuntarão também os abutres. Nós temos duas análises para isso. Onde os corpos estiverem, ali os abutres estarão também. Duas análises nós podemos fazer dessa passagem de Lucas 17. Em que quando nós utilizamos, e Cristo utilizou de uma metáfora bíblica, ele utilizou dessa metáfora para que todos entendessem. O reino de Deus, ele será visível a muitos, de longe será visto, aleluia, por muitos. A primeira referência é essa dessa passagem. A segunda referência da mesma passagem de Lucas 17, aleluia, é que haverá muita morte na vinda do Senhor. Muita morte haverá na vinda do Senhor, aleluia. Entenda bem, meu irmão, a preocupação do apóstolo Paulo é uma referência direta a essa passagem de Lucas 17. Essa passagem de Lucas 17 aponta direto para a exortação que o apóstolo Paulo fez à igreja de Corinto, aleluia. Porque o apóstolo Paulo estava preocupado com a ida da igreja para o céu, da ida para a igreja, para a glória, para o descanso eterno, aleluia. A preocupação do apóstolo Paulo era essa, aleluia. O escritor de Hebreus, ele fala em Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 4, em que Deus corrige o filho que ama, corrige todo aquele que ama, como um pai corrige o seu filho. Essa referência que o escritor de Hebreus fez é uma referência direta, aleluia, em Provérbios 3, verso de número 12. Porque Deus, ele corrige aquele que ama, assim como um pai corrige o seu filho. Entenda bem, você que nos acompanha agora, aos irmãos que escutam, que assistem essa live. Se você está sendo exortado de alguma forma, se essa palavra está falando com você de alguma forma, meu irmão, minha irmã, saiba que existe um infinito compromisso de Deus para com você. A exemplo também da mesma passagem de 1 Coríntios 11:23, a passagem da Santa Ceia. Lá no final, ele diz, para que se nós formos exortados pelo Senhor, para que nós não sejamos condenados com o mundo. Se nós somos exortados, é porque Deus quer nos levar para o céu. Se nós estamos sendo exortados, é porque o Senhor quer nos levar para a glória. Se nós estamos sendo corrigidos, aleluia, é porque o Senhor quer nos levar para a morada eterna. Quantos estão se perdendo porque estão com seu coração endurecido? Quantos estão se perdendo porque muitos não estão dando ouvidos
para a exortação de Deus. Entenda bem, meu amado irmão. Arrependimento não é remorso. Remorso, a pessoa volta a praticar o que é errado. Volta a praticar o que é errado. Arrependimento, a pessoa não pratica mais. Não pratica mais aquilo que desagrada a Deus. Não pratica. Remorso não é o mesmo que arrependimento. Remorso é uma questão de consciência. É uma questão de consciência daquilo que é certo e errado. Errei, sei que errei. Mas arrependimento não. É o próprio Senhor, aleluia. É o próprio Senhor que está tratando no teu coração, que traz o arrependimento verdadeiro para a sua vida e para a minha vida. Aleluia. Se você está sendo exortado, meu irmão, se você está sendo exortado, corrigido, minha irmã, saiba que Deus, ele tem um enorme compromisso com você e quer lhe levar para a glória eterna. Quer lhe levar para a morada eterna. Quer lhe levar para eternamente. Você está louvando a Deus. Para aqueles que vivem no remorso, constantemente estão errando na mesma coisa. Avalie a sua conduta como crente. Avalie a sua conduta como cristão. Lembre-se de algo, meu irmão, minha irmã. Nem todo aquele que me falar Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Nem todo aquele que falar Senhor, em teu nome eu expulsei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Mas se você está sendo exortado pelo Senhor a viver uma vida santa, digna, justa em Cristo, se você está sendo exortado, meu irmão, dá glória a Deus. Dá glória a Deus, porque o Espírito Santo habita em você. Dá glória a Deus, porque o Espírito do Senhor está em você. Dá glória a Deus e aleluia, porque verdadeiramente o Senhor habita em você. E Ele está ali, cumprindo o que Jesus disse. Aleluia, eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei um outro Consolador, que vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Ele vos convencerá. E só é convencido do pecado quando o Espírito Santo habita na pessoa. Arrependimento não é o mesmo que remorso. Remorso, a pessoa continua praticando aquilo que desagrada a Deus. Mas o arrependimento é para a vida eterna. Assim como diz a palavra do Senhor na passagem que nós lemos agora há pouco em 2 Coríntios 7:11. Pois essa tristeza, segundo a vontade de Deus, produziu em vós, aleluia, arrependimento que conduz para a salvação. Versículo de número 10. Pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz o arrependimento que conduz para a salvação. Meus amados, leia a palavra, medite nela. Paulo estava angustiado porque ele era ser humano. Paulo estava triste porque exortou duramente a igreja, mas também ele ficou muito feliz. Toda a tristeza foi transformada em alegria. Toda a angústia foi transformada, aleluia, em regozijo na presença de Deus. Porque ali não só Tito foi animado, não só Tito, mas o apóstolo Paulo também, pela conduta de uma igreja que se converteu verdadeiramente ao Senhor. A conduta de um povo que verdadeiramente reconheceu que estava errado, aleluia, e se voltou completamente para o Senhor. Que você possa ser tremendamente abençoado nesta noite. Que você possa ser tremendamente abençoado neste momento em que a palavra de Deus possa habitar na plenitude em seu coração. E que nós venhamos receber de bom grado, receber com alegria toda a exortação, porque Deus
tem um compromisso conosco de nos levar para a glória. Amém, meus irmãos? Que você fique com essa mensagem. Coloque ela no seu coração. Peço a você, compartilhe. Nós já estamos encerrando esta live. Compartilhe esta transmissão, compartilhe para muitos, para que recebam dessa palavra, para que recebam no seu coração. Ela jamais volta vazia, a palavra do Senhor jamais volta vazia. E se ela jamais volta vazia, você pode ser um daqueles que foram usados para converter, para trazer ao reino, para trazer de volta pessoas que estavam afastadas, que estavam longe, que estavam distantes da presença de Deus. Amém, meus amados?